desnecessário, né? Absolutamente desnecessário tudo que aconteceu durante a partida e principalmente no final da partida, né? Prejuízo único e exclusivo do São Paulo Futebol Clube. São Paulo leva a partida, faz os 2-0 no primeiro jogo. Até que ficou um pouco preocupante, eu fiquei um pouco preocupado durante o jogo, eu não sei vocês, apesar da fragilidade absurda do time do Goiás, né? Um time muito fraco. Mas eu fiquei preocupado, porque eu falei, meu, a qualquer momento aí, se eles fazem um gol, acham um gol, isso aí vai virar um inferno, né? Porque o São Paulo praticamente não veio para o jogo, né? Tinha a vantagem dos 2 gols, não precisava correr atrás de nada, precisava tocar bola, precisava, de repente, aproveitar um pouco melhor o contra-ataque e tudo mais. E aí, quando você relaxa, você fala, ufa, agora eu estou tranquilo, acontece esse monte de absurdo, a gente perde o treinador, a gente perde o nosso zagueiro, né, o melhor zagueiro hoje que o São Paulo tem, né, amarela o Rafinha, então assim, é desnecessário, completamente desnecessário entrar nessa pilha, né, de um time que está desesperado na Série B, de um time que viu que não ia se classificar. A gente tem jogadores, né? Acredita ter jogadores, ter treinador experiente para não cair numa barca dessa, né? Se fosse um jogo aí que tivesse pau a pau, a classificação pau a pau, você concorda, mas um jogo morto, um jogo completamente morto, desnecessário tudo que aconteceu no final do jogo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Pois bem, a gente trabalha por objetivos, né? Imagino eu, né? A avaliação, além da gente fazer uma avaliação da partida, penso que tem que ser entendida com o objetivo da classificação. E o São Paulo atingiu o objetivo da classificação. Ponto final. Pouco se tem a falar a respeito, né? A gente sabe que foi um comportamento completamente o contrário do elogiado no último sábado contra o Flamengo. A postura, a atitude, a organização, aquela coisa toda, né? E na partida de hoje, o São Paulo foi outro São Paulo. O Dr. Jack e o Dr. Hyde. Né? O São Paulo, o que na verdade o São Paulo fez? O São Paulo falou, bom, é o seguinte, eu tenho 2-0, né? Eu vou segurar a bola no pé, vou tentar evitar que eles criem e vou levar o jogo em banho-maria. Essa foi a maneira como o São Paulo veio a campo e a maneira como o São Paulo se comportou basicamente o jogo todo. A sorte do São Paulo é que o Goiás é muito fraco, né? O Goiás é muito fraco, levou raras vezes perigo, jogando na sua casa com a sua torcida, raras vezes levou perigo para o Rafael. Então, assim, foi uma atitude que atendeu a demanda, que acabou dando certo para a classificação, né? Apesar de eu ter ficado preocupado em alguns momentos, por isso que eu perguntei se vocês também de alguma forma ficaram, né? E a preocupação, repito, era em cima única e exclusivamente da possibilidade do Goiás achar um gol, e aí você imagina o inferno que ia virar esse jogo, né? Então, assim, hoje você vai ter que descontar aí um monte de coisa da não partida do São Paulo, da não atitude, da não organização. Você vai descontar um monte de coisa, porque faz parte do pacote classificação. Se a ideia era boa ou não era boa, pouco vai interessar, porque o objetivo foi atingido. Eu acho que num momento como esse é o que exatamente cabe. E se vacinar para esse tipo de jogo não ser repetido, né? Não voltar a acontecer. Porque é muito perigoso você jogar dessa maneira. Mesmo com essa discrepância do time do São Paulo pro time do Goiás. Pois bem, senhores, algumas coisas que nós precisamos comentar a respeito, né? Eu definitivamente, e eu sou muito transparente, muito sincero, pelo menos tento ser, gente. Vocês sabem, né, que a gente fala o que sente como torcedor. Eu estou profundamente cansado do Luciano, gente. Eu estou cansado do Luciano. E não é o fato do Luciano fazer um belo gol contra o Tadieres, ou fazer um gol decisivo numa final, ou seja lá o que for, que para mim, como é que eu vou falar, encobre tudo aquilo que eu não acho legal no funcionamento do Luciano. Eu não vou nem falar de futebol, eu não vou nem falar de colocação.
né? Eu vou falar um pouquinho de displicência dele dentro do campo, com relação a algumas jogadas, ele é muito displicente. Eu vou falar um pouquinho com relação ao fingimento num monte de jogada também, né? Que ele faz um escândalo, xinga a arbitragem, reclama. E depois a galera, muita gente, fica falando para mim, ah, não, mas o árbitro está marcando, agora os árbitros marcam, Luciano. Gente, não é questão de marcar ou de não marcar. Qualquer um que fosse árbitro ali numa situação dessa faria até pior com o Luciano. Porque haja saco para aguentar esse cara dentro de campo, né? E para ter tomou cartão amarelo, lógico, logo no começo do jogo, e para ter a cerejinha do bolo, aquela saída dele chutando copinho, jogando aquele papo furado, né, do repórter, do pessoal, de que ele tá nervoso por causa da atuação dele, que ele não conseguiu fazer. Esse é um papo furado, porque quem vê futebol, quem joga futebol sabe por que ele chutou copinho, né? Então é o seguinte, quando alguém do São Paulo vai chamar o Luciano para ter uma conversa séria, né? Porque é o que muita gente acredita, ele é um jogador extremamente importante para o time, é um cara finalizador, é um dos artilheiros da equipe, né? É um dos líderes do grupo. Se tudo isso, alguém vai ter que falar para esse cara para ele parar de palhaçada. Porque se ele é importante aí, que muita gente acredita que eu não acho fundamental, né? Se ele é tão importante, então ele tem que parar de fazer isso. Porque não dá para todo jogo esse cara tomar cartão amarelo. E a cada 3 jogos ele ficar um de fora, né? Então nós precisamos ter muito... como é que eu vou falar isso para vocês? Penso eu, discernimento nesse momento, né? Independente daquilo que o Luciano faz, que o Luciano se dedica, que ele se empenha, que a torcida gosta dele, que ele é ídolo para um monte de gente, né? E cada um tem o ídolo que quer, não é verdade? Independente disso tudo, ele precisa mudar o comportamento dele, que só prejudica o São Paulo. Outra coisa, se o Zubeldia realmente foi expulso, eu não tive a confirmação, disseram que sim. Gente, não dá de novo para isso. Naquele momento, com o São Paulo classificado, os caras se arrebentando, ele tem que ficar calado. Porque a ausência do Zubeldia no campo, a gente sabe que é uma dificuldade. E se ele for expulso, o próximo jogo da Copa do Brasil, que não deve ser um jogo fácil, é claro, porque agora vai afunilando, nós vamos estar sem o Luciano em campo. Sem o Zubeldia em campo, sem o Alan Franco em campo, por causa de uma besteira como essa que aconteceu no final do jogo, né? Então, assim, eu acho que algumas coisas no São Paulo requerem um cuidado um pouco maior, um cuidado comportamental um pouco melhor. Eu não vou saindo defender jogador que chuta copinho, eu não vou saindo defendendo jogador que fica fazendo malabarismo dentro de campo, dizendo que foi atingido na cara, se você viu que ele foi empurrado no ombro. Então, essas coisas para mim, gente, não cola. Pode ser do São Paulo, pode ser de quem for, né? Então é muito importante que o São Paulo, nessa reta, de repente, final aí de decisões, né? Nós estamos começando aí o segundo semestre do futebol. Nós precisamos de todo o elenco, que já não é um elenco muito grande, né? Precisamos de concentração, precisamos de inteligência, precisamos de cabeça fria. Alguém converse com esses caras no sentido de menos, né, gente? Menos, porque todo jogo é isso. Ah, mas o juiz... Eu não vou falar de arbitragem mais, senhores. Eu já falei isso para vocês. Quem deveria falar de arbitragem não fala, que é a nossa diretoria. Portanto, eu vou ficar quieto, porque senão eu vou virar um chiliquento, como tem um monte de chiliquento aí reclamando de árbitro. Eu não vou falar mais nada, né? Enfim, vamos refletir, pensar em favor do São Paulo Futebol Clube, que os jogadores botem a cabeça no lugar, que a gente volte a se apresentar bem, tem o Atlético de Goiás, chance gigante de fazer 3 pontos. Depois a gente já tem aí a decisão de Libertadores lá, que não vai ser fácil. Nós temos que ter um comportamento muito frio lá em Montevidéu, e vocês sabem disso, né? Para que a gente possa ir caminhando e buscando os objetivos que a gente tanto deseja, né? Os objetivos de vitória, os objetivos de conquista, que é o que cabe
a instituição São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? É isso daí. Não dá nem para falar muito da partida. Por quê? Porque não foi legal. E não dá para reclamar muito da partida. Por quê? Porque o objetivo foi atingido. Legal? É isso aí. Vamos em frente, vamos ver o sorteio. O que vai dar aí? Nós vamos pegar o Juventude agora. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Grande abraço e tamo junto.